Eu estou na Secretaria de Educação há 15 anos e há 6 anos com a EJA. A EJA, para mim, representa muito porque é uma modalidade em que eu me identifico bastante, né? Assim, eu realmente tenho muito apreço, muito amor pelos meus educandos e, inclusive, vim fazer esse curso para me aperfeiçoar mesmo, para me capacitar, né? Para melhorar a minha formação, né? Nessa área que eu gosto bastante. O Centro de Ensino Fundamental 3 do Gama foi inaugurado em 9 de outubro de 1987, com o nome de Escola Classe 24, tendo sido projetado para atender alunos de 1ª a 4ª séries. Foi transformado em centro de ensino pela portaria número 325, de 18 de julho de 2001. A comunidade escolar do CFD está localizada no quadro 6 e 11 do Gama Leste DF. O público atendido são os alunos oriundos da comunidade, que é carente e pouco entrosada, pouco participativa. A turma de ensino regular de 5ª a 8ª série no diurno e EJA, primeiro e segundo segmentos no noturno. Em todas existe um certo grau de desmotivação além de deficiências relacionadas a requisitos. Sobre a justificativa e caracterização do produto. Este PIO vem propor uma intervenção aos alunos do primeiro segmento EJA, do CFD Gama, frente ao problema da desmotivação, apatia social, sentimentos de incapacidade em realizar tarefas, baixa autoestima, falta de domínio nas habilidades de escrita, leitura e das práticas sociais da mesma, da leitura e escrita. Tendo em vista também as dificuldades em afirmarem-se como autores de suas histórias, ou seja, como sujeitos que possuem autonomia para ler, dizer e intervir no mundo, segundo Santos Neto, por uma educação transpessoal. Então, a respeito da problemática, né, que eu fui percebendo, né, não só pelo diagnóstico que eu fiz nesse semestre, mas de tudo que eu me acompanho nesses 6 anos, né, que esses alunos eles chegam à escola demonstrando essa apatia, quase que um abandono das suas histórias, das suas vidas, né, e uma desmotivação. E eu procurei pensar o que poderia estar gerando isso, né, e de repente a falta de estar encontrando um sentido para estar ali é o que poderia estar ocasionando isso. Também a questão das habilidades de leitura e escrita, que era uma grande preocupação minha na alfabetização, porque eu via que era muito precário, né, e também as nossas turmas muito heterogêneas, não só pela questão da diversidade, né, que a gente tem, mas diferenciar dos níveis de construção de escrita, digamos assim, segundo a psicogênese, né, da leitura e escrita. Então isso dificultava muito o trabalho, dificulta o trabalho, e eu queria propor alguma coisa nesse sentido de estar sanando essas dificuldades. Então, o meu projeto ele tem como objetivo, né, alfabetizar letrando na medida do empoderamento da autoria da história dos educandos. Ou seja, à medida em que eles vão tomando consciência da história de vida deles, né, à medida que eles vão se reconhecendo, né, redescobrindo as suas identidades, eles vão sendo alfabetizados, eles vão sendo letrados, despertando essa visão de mundo, né, essa autonomia principalmente, né, essa autoria de superar a opressão, né, de avançar, de conquistas, né. Então é como que uma apropriação, tomar rédeas da sua história de vida e falar, não, eu sou ativa, eu sou autônomo, eu não preciso permanecer nessa passividade, eu não preciso permanecer nessa manipulação, né, que eu sofro, por se tratar, inclusive, de uma clientela que sofre principalmente tanta exploração e tanta exclusão, né, devido às suas especificidades, devido às suas diversidades de mulheres, negros, trabalhadores, enfim, tantas coisas que a gente viu em todos os módulos, né, do curso da diversidade e cidadania. E o meu trabalho, ele foi organizado, o trabalho será organizado por etapas distribuídas mensalmente de acordo com os eixos temáticos.
cultura, trabalho e natureza, com enfoque à abordagem transpessoal da educação, levando os alunos ao letramento na medida de seu autoconhecimento. A didática com textos é a principal ferramenta para a alfabetização e será desenvolvida por várias ações lúdicas com vistas a motivar os educandos. Então, foi uma forma que eu achei de organizar melhor o meu trabalho e também poder dar esse caráter de interdisciplinaridade, né, permeando aí todas as disciplinas. Foi trabalhando assim com eixos. Então, cultura, trabalho e natureza, acredito que contempla bem o objetivo de estar trabalhando com esses educandos. O enfoque, a abordagem transpessoal da educação, que foi uma coisa que veio complementar muito o meu projeto, principalmente quando eu tomei conhecimento, né, no módulo 8, quando a gente estudou, né, que a gente, a faculdade, a universidade disponibilizou aqueles vídeos e eu vi o Elide falando, eu me apaixonei. Eu achei que aquilo vinha exatamente de encontro com o que eu já vinha pensando, dessa coisa da autoria, dessa coisa de redescoberta da sua identidade. Então, para mim foi maravilhoso, eu li bastante a respeito do livro, né? Vi os vídeos com muita paixão mesmo e me apaixonei, porque na verdade a transpessoalidade, ela é uma coisa que começa da pessoa e vai para além, né? Então, em eu me percebendo, me descobrindo, eu tenho condições de perceber todo mundo que está à minha volta, todo um contexto político, histórico, cultural, né? E às vezes até pode parecer assim, fica uma coisa meio individualista, o autoconhecimento, mas não. É apenas um primeiro passo para extravasar para essas outras esferas. Então, nesse sentido, a transpessoalidade para dar essa integralidade, né? Essa totalidade do si. E a didática com texto, que foi assim, uma ferramenta, né, que também li bastante a respeito do que seria inovador agora na questão da alfabetização, porque eu repensei muito essa coisa da alfabetização, se aquele método silábico que a gente utilizava, ele estava de acordo com o que já estava no top aí das pesquisas. E eu fui vendo que o que se oferece, né, de alfabetização agora, com todas as pesquisas já feitas, é que o aluno ele precisa refletir a escrita e a leitura, né? Então não é exatamente na memorização das famílias silábicas, mas considerando os textos, partindo das palavras, que são os temas geradores que Paulo Freire coloca para a gente, né? Feito com aquele questionário sócio-participativo no começo do semestre, né? E se faz o levantamento ali de várias palavras que estão no contexto, na realidade dos alunos. Então, os textos, poemas, várias músicas, vários tipos vários gêneros literários que vão estar adequados e contextualizados à realidade deles, sem aquela coisa da infantilização que eu percebia muito na EJA, né? Sem o professor ter uma capacitação melhor ou um direcionamento melhor para aquela clientela, então isso me incomodava muito. E a minha perspectiva é essa, eu quero dessa forma motivar os meus alunos, despertar a autoestima neles e construir um trabalho enriquecedor. O período de realização vai ser agora, no final de julho, de 2010 a dezembro, e os parceiros é a comunidade escolar, os professores do primeiro segmento, direção, coordenador e supervisores. As referências, Rubem Alves, Educação dos Sentidos e mais, e o Elídio Santos Neto.